Oi, gente, tudo bom? Começou a avisar que a gente está ao vivo. Entrem todos, estou com saudades. Começa agora a nossa primeira live de 2025. Eu tenho o hábito, fique aqui, que eu tenho o hábito de aguardar só uns 2 minutinhos para começar a nossa conversa. Então, você que está chegando, pode se sentar, preparar as perguntas também para essa live. Tá muito legal. Nós vamos falar sobre as tendências do skincare médico para 2025. Então, nada como a gente se antecipar e fazer algumas previsões aqui. Vou dar uma de vidente, vou tentar buscar o que realmente foi muito bombástico em 2024 e que virá aí as novidades para 2025. Então, aguarde aqui que teremos um bate-papo super legal. Quinha, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Bom, queridos, enquanto você vai entrando, vai avisando um colega, um amigo, uma amiga que acha que vai gostar desse tema, Tendências do Skincare Médico 2025. Já pega o aviãozinho aqui que aparece no cantinho da sua tela, avisa, encaminha essa live, ajuda a informação de qualidade boa chegar, né, nas residências, nas casas, nos lares, na vida das famílias, das pessoas, porque nada melhor do que cuidar do nosso cartão de visita, que é a nossa pele, e profissional de saúde, você colega que está chegando, nada mais importante que você saber cuidar bem da pele dos seus pacientes, prescrever de maneira correta, assertiva, eficaz, auxiliando para toda e qualquer demanda que o seu paciente queira. Para isso, precisamos ter conhecimento sobre o assunto, sobre skincare médico. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa semana é a semana de aquecimento para o evento, a Imersão Skincare Pro, que vai acontecer na próxima semana. Então, eu vou aproveitar aqui e fazer um convite para você que está chegando. Se você é médico, médica, que trabalha na área de saúde preventiva, na área da estética da medicina, seja ela dermatologia, cirurgia plástica, oftalmologia, que trabalha com oculoplástica, ou até um profissional que trabalhe, que tem essa intersecção com saúde da pele, como quem cuida da pele da criança, o pediatra, ginecologista que cuida da saúde da mulher, e você quer aprender, entender mais sobre cuidados preventivos e tratamentos de rejuvenescimento da pele, o skincare médico, que é adjuvante também em diversas patologias, dermatites, acne, rosácea, etc. Então, se você quer entender como uma prescrição bem feita, com produtos adequados, com ativos certos, com medicamentos bem indicados, pode ajudar na vida dos seus pacientes e com isso você cresce profissionalmente. Então eu quero te convidar para participar desse evento gratuito. É uma série de 3 aulas que vai acontecer na próxima semana. As aulas, elas são ao vivo, não ficaram gravadas, são novas aulas, aulas repaginadas, atualizadas, com diversos casos clínicos, exemplos de tratamentos, para você participar. Para se inscrever, você pode escrever a palavra inscrição aqui nessa live, ou então tem um link no meu perfil aqui do Instagram, que daí você corre até o final da página, ali está a inscrição para o Skincare Pro, para você participar dessas aulas. As aulas são fechadas, exclusivo para médicos. Também se você é residente, está ainda na formação da área da estética da medicina, se você é estudante da graduação de medicina, mas tem certeza absoluta, convicção que vai trabalhar em áreas em que incluam a saúde, o cuidado da pele, então você também está convidado a participar dessa imersão. É uma série de 3 aulas e está muito legal mesmo, com material complementar e tudo. Tá legal?
Então, é um convite aí, vou até deixar fixado aqui nos comentários para quem quiser participar. Oi, Ideia, tudo bom? Boa noite, tudo bem, querida? Ó, comente. Inscrição. Para imersão. Perdão, gente. Skincare Pro. Para quem quer ser profissional e trabalhar para escrever com fixar comentário. Oi, Ideia, bem-vinda, querida Ana Beatriz. Que bom, amor, vocês vão aproveitar bastante essa jornada de aulas. Doutora Amanda, tudo bem, querida? Bem-vinda. É legal, pessoal, vocês vão receber um convite para entrar numa comunidade, assim, que é só de avisos, tá? São avisos para você ser lembrado das aulas, porque como elas não vão ficar disponibilizadas, elas não vão ficar gravadas, às vezes a gente esquece, né? Se inscreve e esquece, perde a aula, tá? E as aulas estão muito legais. Então, para não perder ali o aviso, uma horinha antes a gente manda um lembrete ali. Então, você entra ali no grupo, tá? Oi, Jamile, tudo bom, querida? Muito bem. Então, feito o meu convite, eu quero começar falando de alguns assuntos que acredito que serão tendência para o skincare em 2025. Alguns deles acho que vêm com bastante força e é interessante para você, que é uma pessoa preocupada em estar atualizado, em realmente saber sobre saúde da pele, esteja atento a essas tendências. Vamos ver se confirma mesmo. Quando chegar no final do ano, a gente pode voltar aqui e rever essa live e ver se realmente nos concretizou essas tendências. Nath pergunta, residentes da PUC presentes, sempre atentos, Nath maravilhosa. Ai, queridos, eu vou até chorar. Eu falei essa semana com as meninas e aí eu fiquei tão feliz, porque assim, eu acho que eu sou decavó de vocês, meninas. Agora eu não... 8, 9, vai fazer 8, 9 anos, né, que eu já saí da PUC. Vocês estão numa excelente casa, é uma honra para mim, tá, meninas, que vocês estejam aqui participando das lives, das aulas. Se inscrevam nas aulas do Skincare Pro. Eu acredito que é esse momento da residência, que é um momento excelente, assim, pra gente aprender de um assunto que às vezes passa meio um pouquinho batidinho ali na hora da residência, né, tanta doença para aprender, tanta técnica nova, que às vezes a questão do skincare, da prescrição cosmiátrica, assim, ela fica necessitando de um pouco mais, a gente quer um pouco mais. E quando a gente sai para a vida profissional, e foi a experiência que eu tive, foi o conhecimento que eu mais precisei. Porque muitas das pessoas querem saber como se cuidar, o que podem usar, o que não podem usar. E espero que vocês que são aí as experts, né, as especialistas, saibam tudo. Então, eu fico muito feliz de estarem acompanhando aqui o conteúdo. Querida, maravilhosa, vocês que são. Parabéns por estarem tão interessadas e atentas. E aí, minhas queridas, sem delongas, então, a primeira tendência que eu acredito que venha para 2025 o assunto é ceramidas, tá? Então, ceramidas, na verdade, é um ativo dermatológico muito usado já, ele não é novo, ele é antigo, mas vocês vão observar que dentro da dermatologia existem moléculas, elementos que são descobertos, são desenvolvidos e ficam um pouquinho de lado. E depois, futuramente, são mais amplamente reestudadas e aí, ou às vezes em algum outro contexto, são reestudadas e se descobre um pouco mais sobre essas moléculas e aí então elas ganham uma nova importância, um destaque. E isso aconteceu com as ceramidas. Observei que no último Congresso Americano de Dermatologia, no AD, no meeting do ano passado, foi muito comentado sobre ceramidas. As ceramidas são lipídios que são presentes na pele, na camada mais superficial da pele, no extrato córneo, inclusive representam 50% dos lipídios presentes no extrato córneo, são sintetizados pelos queratinócitos
e eles têm uma função de oclusão intercelular, o que a gente chama de capacidade emoliente, né, de preencher os espaços intercelulares. Quando um produto, um ativo, ela tem essa capacidade emoliente, ela significa que ela tem a capacidade de fazer, né, ela entra nesses espaços intercelulares. E com isso, ela impede a evaporação, a perda de água transepidérmica, né? Então ela mantém a hidratação da pele. E não só isso, não só por manter a hidratação, que elas são importantes, porque a gente sabe que manter um bom nível de adequado de hidratação na pele permite as funcionalidades da pele que elas sejam mais adequadas, mas é importante também porque muito se fala sobre proteção da pele, equilíbrio da pele, né? O equilíbrio da barreira cutânea. E as ceramidas, elas são extremamente importantes para o equilíbrio e manutenção da barreira cutânea. As ceramidas, elas têm uma excelente aceitação. Afinal, sintetizamos ceramidas. Então, quando a gente usa ceramidas idênticas às nossas, a gente tem um perfil de tolerância e aceitabilidade por toda a população. Crianças, adultos, idosos, gestantes, pessoas de pele sensível, pessoas com alguma dermatose, acne, rosácea, dermatites. Então, assim, as ceramidas, elas ganharam realmente um holofote muito grande, uma evidência muito grande no último ano. Existem produtos, inclusive, produtos comerciais, cujas ceramidas são o pilar principal da marca, do produto. Então, é o elemento principal e depois vem outros produtos, outros ativos acrescidos, mas são as ceramidas que carregam aí essa grande atividade, né, do produto, essa funcionalidade do produto. Mas por que se fala tanto em ceramidas e por que ela ganhou um novo holofote se ela já existia, já era usada? E lembrando, ceramidas são ativos que você pode usar, você pode encontrar comercialmente, existem vários produtos comerciais à base de ceramidas, mas já é amplamente conhecido, né? Shampoos, produtos de uso capilar também. Mas ceramidas você também pode usar o recurso magistral de manipulação. Então dá para manipular, são ativos de recurso muito baixo, então ele tem um custo muito bom pelo benefício que entrega. Então, por exemplo, vou fazer uma formulação, né, para uma pele sensível, uma pele com alguma dermatose. Se você usar das ceramidas, você vai estar aí bem alçado. Uma outra questão aqui, quando eu falava da emoliência, quando uma molécula tem a capacidade, né, de ter essa adesão intercelular, ela dá a sensação de toque mais liso, aquela maciez. Então, geralmente, produtos que são emolientes, a gente sente isso, a pele mais macia, produtos que dão emoliência. Existem outras moléculas que são emolientes, na dermatologia não será só ceramidas, mas como a glicerina, como os próprios óleos vegetais. Então, óleos vegetais geralmente eles são emolientes, existem outras classes, né, outros ativos que são emolientes, mas esses são alguns exemplos. Oi, gente que entrou aqui na live, bem-vindos. Aqui eu deixei fixado um convite para inscrição da Imersão Skincare Pro que vai acontecer na próxima semana. São uma série de 3 novas aulas sobre skincare médico, do A ao Z, então beabá, para quem quer saber em mais detalhes, tá? Você pode escrever a palavra aqui, inscrição, você vai ser direcionado para preencher um formuláriozinho e ser lembrado das aulas que vão acontecer na próxima semana. São aulas ao vivo, não serão gravadas, não vão ser disponibilizadas depois, então é realmente importante o convite que você participe aí das aulas e receba os lembretes para não esquecer, não perder, tá bom? É final do dia, então dá para todo mundo assistir. Bom, e por que tanto se falou em ceramidas? Se você falou, Nath, que são ativos antigos, já não é algo conhecido, não é novidade realmente. Mas por que ele entrou no holofote de novo? Porque muito se fala e cada vez mais sobre barreira cutânea. E aí é uma outra tendência do skincare. Vai se falar cada vez mais sobre barreira cutânea. A barreira cutânea ela tem uma complexidade celular, molecular, que a gente ainda está descobrindo sobre a pele. Ou seja, a pele é um órgão que a gente ainda não conhece por completo. Porque cada vez mais se descobrem novas moléculas, interleucinas,
né, receptores. Então, no micro, né, a pele ainda está sendo conhecida. E toda a simbiose, esse equilíbrio que acontece, essa homeostase, perdão, falei simbiose, querendo dizer homeostase, toda essa homeostase cutânea, ela acontece devido a diversas interações na pele e que, né, faz parte da barreira cutânea. E por que tanto se falou em barreira cutânea nos últimos congressos, do último ano, que acredito que vai ser uma tendência para este ano? Porque a barreira cutânea, a manutenção da barreira cutânea é importantíssima para o anti-envelhecimento. E aí que se fala na questão do como hidratar a pele é uma importante medida anti-envelhecimento. Então, se você trabalha com envelhecimento, olha, eu trabalho na área da cirurgia plástica, eu trabalho na área da dermatologia, eu trabalho na área da saúde, da medicina de família, né, da criança, da pele da mulher, como ginecologista. Como, né, não falar sobre anti-envelhecimento? Então, é interessante, importantíssimo que você tenha esse conhecimento, porque é com você que o seu paciente vai se orientar que medidas que ele pode fazer para ter um bom anti-envelhecimento. E aí, hidratar a pele, restaurar a barreira cutânea é uma importante medida para o anti-envelhecimento. Além disso, e por que, Nath? Me explica, mas como assim? Por que é o anti-envelhecimento? Porque o anti-envelhecimento eu já ouvi falar, mas eu não entendo o porquê. É que é o seguinte, hoje em dia se sabe que grande parte dos envelhecedores da pele, dos agentes que envelhecem a pele, são externos à pele, né? São os expossomas. Então, exemplo de expossomas, a radiação ultravioleta, né, já amplamente conhecida, mas também os poluentes atmosféricos, também, principalmente pessoas que vivem em grandes centros urbanos com grande grau de poluição. A gente sabe que existem diversas moléculas que são agentes poluentes e que têm um alto nível de efeito oxidativo e de produção de radicais livres e pró-inflamatórios na pele e que são responsáveis, né, por envelhecimento da pele. Inclusive estudos grandes mostrando que o grau de envelhecimento cutâneo em populações de grandes centros urbanos é mais acelerado do que pessoas que vivem em ambientes mais longe dos ambientes urbanos, então um ambiente mais rural, estou tentando procurar a palavra em português, mais rural. Então, existe essa diferença do grau de envelhecimento, da velocidade do envelhecimento, o que denota essa importância dos agentes poluentes. E aí que entra a questão da barreira cutânea, porque se você está com essa barreira íntegra, sem deixar essas micromoléculas transpassarem para o ambiente interno, você está promovendo um anti-envelhecimento, quiçá corporal, não só da pele, mas também do organismo como um todo. Então, como é importante a questão da barreira cutânea para fazer o isolamento dessas moléculas agressoras, tá? Entre outros agentes, né? Tem a radiação, tem as fumaças, tem os poluentes, tá? E claro, quando a gente tem um bom nível de hidratação, uma homeostase estabelecida da barreira cutânea, a gente tem uma melhor função celular. E essas funções celulares são responsáveis pela, né, renovação e redução da agressão interna. Daí a gente tem um envelhecimento intrínseco, que é devido a produtos da alimentação, a uso de medicamentos, a dermatoses que podem também influenciar no envelhecimento da pele, há doenças sistêmicas também que podem envelhecer. Então, quando a gente tem uma boa hidratação, uma boa barreira cutânea, a gente tem uma garantia de um melhor anti-envelhecimento. Então, não é só uma questão de sensação de pele hidratada e aparentemente mais bonita, é realmente falar sobre anti-envelhecimento. O que mais? A gente sabe que a manutenção da barreira cutânea ela é importantíssima no controle de diversas doenças de pele. Então, olha que surpresa, o que não é nenhuma surpresa. Diversas dermatoses estão ligadas à quebra da barreira cutânea. Acne, rosácea, dermatite, psoríase, né? Então, diversas doenças inflamatórias. Como que a gente ajuda, quais são medidas simples e eficazes diárias do skincare do paciente e que são adjuvantes nessas patologias e algumas dessas patologias, inclusive, se conseguem manter muito bem controladas só com essa medida da manutenção da barreira cutânea, da hidratação, como, por exemplo, a dermatite atópica,
que o pilar básico é uma hidratação eficaz. A gente tem diversas estratégias para otimizar a hidratação da pele do paciente atópico. Então, a barreira cutânea, muito se fala também na homeostase, na manutenção de diversas dermatoses de pele. Então, esse conhecimento, a gente fala muito de anti-aging, né? A gente tem essa questão do rejuvenescimento que traz um glamour muito aos tratamentos, mas a gente está pensando em promoção de saúde da pele do paciente, né? Então, a gente deve explicar, até inclusive sugiro sempre meus alunos, que são alunos do curso do PL3C, eu sempre incentivo a buscar elementos da anamnese que tragam o estilo de vida do paciente, se ele é um paciente suscetível a um envelhecimento mais acentuado por questão de expossomas, se a pessoa já tem alguma rotina, explicar a importância dessa rotina, porque isso é importante no contexto todo. O que adianta fazer botox o ano inteiro e não ter um cuidado diário? Que anti-envelhecimento é esse? Você vai estar paralisando o músculo, evitando hit de expressão? Claro, com certeza isso é maravilhoso. Mas e a saúde da pele? E aquele órgão todo que precisa funcionar para nos proteger e também, né, nos deixar mais bonitos, né? Como está sendo cuidado? Então não tem como você ser um médico profissional completo se você não tem todo o conhecimento sobre esses cuidados do dia a dia. Outra tendência para o próximo ano, que eu acho que ainda não esfriou, esse eu previ, tá? Esse eu previ, eu acho que era o ano 2021, e eu previ esse boom e ele veio. Tá? Aqui, ó, Nath Vidente. Não é mais dermato ainda, Nath Vidente. Quando eu previ que iria vir como um boom a niacinamida. Então, não só a niacinamida, como diversos antioxidantes aí vieram um grande boom na dermatologia nos últimos anos. O skincare anti-envelhecimento, ele realmente veio para ficar. Quem está preocupado com anti-envelhecimento faz skincare, faz cuidados. E o skincare eficaz e inteligente é promovido ali pelo profissional que conhece sobretudo da pele, né? Então, a niacinamida é um ativo que ele também era antigo, ele também já era usado muito como anti-inflamatório, então ele vinha muito em produtos assim que era para rosácea, que era para dermatite, mas ele vinha assim em alguns produtos. E aí a niacinamida ela foi mais amplamente estudada e se viu que na verdade a niacinamida ela é importantíssima, é um cofator importante para diversas outras funções dos queratinócitos. Ele estimula a produção de ceramidas, que a gente falou mais cedo, então uma coisa conecta com a outra, né? Ele estimula a produção de ceramidas, ele tem efeito anti-inflamatório, diminui TNF-alfa e interleucina 1. Então, ele tem efeito anti-inflamatório, ele tem efeito antiglicante, então diminui a glicação das proteínas. O que é isso na glicação das proteínas? É o seguinte, quando a gente tem um alto índice glicêmico sanguíneo, então após uma alimentação intensa de carboidratos há um pico glicêmico, existe uma tendência dessas moléculas elas também não aumentar o índice glicêmico apenas na corrente sanguínea, mas em tecidos. Então, só que esse açúcar livre nos tecidos, em especial ali na pele, ele acaba interagindo com proteínas estruturais, que a gente chama de glicação das proteínas. Então, é literalmente, de maneira esdrúxula, explicando, a glicose se conecta com uma proteína estrutural, como por exemplo um colágeno, e aí ele se torna mais suscetível a determinadas enzimas para a sua degradação. Então, com a niacinamida, ela é um anti-envelhecimento porque ela diminui a glicação de proteínas. Então, olha que interessante, ela tem esse efeito antiglicante, não é só ela que tem esse efeito antiglicante na dermatologia, existem outras moléculas antiglicantes, como a carnosina, tá? Mas a niacinamida, porque ficou conhecida por essas outras funções, então de ser anti-inflamatória, é seborreguladora, ela ela aumenta a síntese de ceramidas, aumenta a hidratação, então ela acalma a pele, ela diminui a pigmentação, ela diminui a transferência dos melanossomas pelos melanócitos, então ela reduz pigmentação, estados hiperpigmentares. O que aconteceu? E o mais, não bastasse ela ter todas essas funções, a niacinamida é um ativo muito barato para a indústria.
Então, o que aconteceu? A indústria pegou quase todos os produtos dela. Então, produto de hidratação, produto para acne, produto para rosácea, produto para melasma. E eles começaram a reformular acrescentando a niacinamida. E então eu vi essa tendência acontecer nos últimos anos e eu acredito que vem mais. Talvez a niacinamida um pouco mais concentrada, tá? Ou a niacinamida pura, mais em outros produtos. São poucos produtos comerciais hoje em dia que tem a niacinamida pura. Então, eu acredito que vem nos próximos aí, nesse 2025, muitos ativos, muito mais estudos e uma concentração maior de niacinamida nos produtos comerciais. Tá? Então, é interessante você saber tudo de niacinamida, concentração. Niacinamida é outro produto, que é outro ativo que você encontra comercialmente, mas para quem quer manipular, e quem é do meu curso ali do Pele 3C sabe manipular niacinamida, você pode usar manipulado, tá? Então, fazer formulações especiais acrescentando de niacinamida, tá? E se você quer aprender um pouco sobre isso também, olha, a gente vai abordar sobre isso lá na aula da imersão do Skincare Pro, tá? Na próxima semana, as 3 aulas, a gente vai falar sobre ativos. Então, se você quer participar dessas 3 aulas, é online, é gratuito. Então, bem fácil para você aí participar, basta se inscrever aqui digitando, comentando a palavra inscrição, ou então tem um link aqui na biografia, tá? Que você pode ali chegar, acessar lá no final daquele linkzinho, vai ter um formulário, tá? Com WhatsApp, e-mail, para você participar, tá legal? Você vai ser convidado a ingressar num grupo. É uma comunidade ali só para avisos, para você lembrar, olha, a aula vai começar daqui a 1 hora, para não perder, porque senão o pessoal se inscreve em coisas e perde as aulas, tá? Não faz sentido isso. Então, ativa o lembrete para não esquecer. Vamos lá. Outra tendência para o próximo ano, com certeza, são os peptídeos. Peptídeos, tem se falado cada vez mais. Os peptídeos nos dermocosméticos estão cada vez mais presentes e eu observo que diversos laboratórios estão ainda em estudo e desenvolvimento de novos peptídeos. Então, os peptídeos, elas são moléculas que é interessante você já estar começando a se familiarizar com esses nomes, a se familiarizar com esses ativos, porque daqui a pouco serão tantos, que a gente não vai saber mais, vai se perder. Então, ó, quem é ligado em tratamento de pele, em anti-envelhecimento, em prescrição cosmética, tem que pelo menos ter uma noção sobre peptídeos. Eu vou aqui dar uma situada, porque eu acho que é um tema muito amplo, mas é importantíssimo que você saiba que isso é tendência, com certeza, para agora e para os próximos anos. A gente vai ouvir falar cada vez mais. Os peptídeos são moléculas, que eles têm basicamente a função de comunicação, né? Então, ela tem função de comunicação intercelular, age por via de receptores, existem diversos mecanismos de ação, mas a grande função dos peptídeos é serem comunicadores da expressão de moléculas ou de determinar uma ação que a gente deseja. Então, a expressão de alguma molécula, como o colágeno, como a elastina, a supressão de uma melanogênese, a expressão de moléculas que ajudam na reparação e na regeneração cutânea. Então, a gente tem diversos peptídeos que atuam das mais diversas formas. Existem peptídeos que são anti-inflamatórios. Então, peptídeo não é uma classe só. Peptídeo é só o nome das moléculas, mas existem peptídeos de diversos tipos, né? Que são para uma reparação, outros são mais para expressão de moléculas como colágeno e elastina, outros são mais para um efeito anti-inflamatório, outras então fazendo um efeito botox-like, como o caso do argireline. Então existem diversos peptídeos. Os peptídeos, a maior parte dos estudos dele ainda são estudos in vitro. É importante você saber disso, por quê? Porque apenas alguns deles têm uma ação eficaz em vivo comprovada. E é importante isso porque isso nos traz a responsabilidade da prescrição, porque você deve, eu sempre estimulo, incentivo, que você prescreva o que tem uma evidência científica sólida, porque a gente quer resultados, né? O compromisso do médico é com resultado, é com solidez científica. Por isso que eu digo que todas as aulas, todo o conteúdo que eu mostro aqui é com base científica e é super real, tudo sem filtro aqui. Eu não sou nenhuma
Eu sou muito pé no chão com relação a isso, não sou uma sonhadora que acredito sem ver, não, tem que ter a questão comprovada cientificamente, porque isso nos dá respaldo. Então, existem poucos peptídeos que são comprovados nesse sentido. Um deles, que é o mais presente nos produtos, aí é o Matrixil, conhecido como, né, o nome comercial do ativo Matrixil. Então, o Matrixil é que é importante na síntese de moléculas, tá? Ele tem essa comprovação, mas existem outros também, tá? Que a gente vai abordar até um pouco mais profundamente também nessa aula da imersão, tá? Então, é importante você saber, mas que os peptídeos são tendência, sem dúvida a gente vai ouvir falar deles cada vez mais. Outra tendência, quinta tendência, que eu acredito que vai vir com força, para não me alongar aqui, mas esse também rendeu no último ano, vai render muito no próximo, que é a gente saber sobre microbioma cutâneo, ativos probióticos e pós-bióticos. E isso vai vir cada vez mais em dermocosméticos, tá? Cada vez mais vai se falar em produtos orais. Então, a gente sabe que pele também a gente trata de dentro para fora, tem os nutracêuticos, tem os suplementos, tem os medicamentos, tá? E isso também é importante, que toda a prescrição oral você tenha domínio. Então, skincare médico, qual a diferença, por exemplo, de uma pessoa que monta skincare? Ai, Nath, tem, né, o mundo do skincare está ampliando, tem outras profissões que fazem também aí orientações de skincare. Isso é verdade? Isso é verdade. Só que o skincare de prescrição médica, a gente acaba usando medicamentos, ativos em concentrações maiores. Então, existe uma ampla diferença, né, em termos de resultado para o paciente. Se você é meu paciente, está me ouvindo, diz assim, ó, Nath, por que você fala tanto de skincare? Qual é a diferença? A diferença é que aqui a gente vai usar medicamentos ativos direcionados para cada situação, tá? Então, é importante que você que é prescritor saiba também o que faz sentido, o que não faz, o que tem comprovação e o que não tem. Que medicamentos eu posso usar para um anti-envelhecimento, para o embelezamento da pele ou na ajudante como em dermatose, como no melasma, que fazem sentido, tá? Vamos falar então sobre pró e pós-bióticos. Exemplos dessas moléculas. Então, assim, probióticos, lactobacilos, existem diversos subtipos de lactobacilos que têm aí, são importantes no equilíbrio da barreira cutânea, como o fermentes, que está cada vez mais presente em produtos tópicos. A gente já vê produtos tópicos com lactobacilos. Antes era mais comum a gente ver produtos tópicos com pré-bióticos ou pós-bióticos, é o mais comum. Probióticos não é comum, probióticos a gente vê mais em tratamento oral, né? Agora, vai começar, acho que cada vez mais a gente ter probióticos presentes em tratamentos tópicos também, tá? É uma tendência que prevejo aqui. Mas o que é mais comum, tá? Que você que está começando e é interessado no assunto quer saber. O mais comum a gente encontrar pré e pós-bióticos. Nath, dá exemplo de pré-bióticos, né? São elementos que ajudam, auxiliam no desenvolvimento dessas bactérias, desses agentes, desse microbioma que equilibra a nossa pele, que tem um importante efeito anti-inflamatório e anti-envelhecimento na pele também e no controle de dermatose. Probióticos como a inulina, o alfa-glicã, o beta-glicã. Então, são exemplos de prebióticos. Os oligosacarídeos, tá? Na verdade, tem o alfa-glucã oligosacarídeo, o beta-glucã e a inulina. Então, esses três agentes pré-bióticos são importantíssimos, que você sabe que são os mais comuns. Então, quando você pega ali um produtinho e você vai ler rótulo, eu incentivo também todo mundo que trabalha dentro da área que leiam rótulos. Se você vê lá, inulina, alfa-glucã oligosacarídeo ou beta-glucã, você já vai estar entendendo que isso é para melhorar o microbioma cutâneo. Então, para um paciente que tem quebra da barreira cutânea, rosácea, acne, dermatite, interessante para esse paciente, de pele sensível, um paciente que quer um anti-envelhecimento. Então, esteja atento a essas moléculas. Pós-bióticos. Existem pós-bióticos que estão extremamente comuns na dermatologia e às vezes a gente nem lembra que eles são pós-bióticos, que são usados para outras coisas também.
Um exemplo, que é um exemplo que eu tenho certeza que você já conhece, que eu já falei aqui em diversas lives, é o ácido lático. Ácido lático também, ele é um pós-biótico, ele funciona como um renovador da pele, ele é um hidroxiácido, ele ajuda na hidratação da pele. O ácido lático tem diversas funções na pele. E entre eles também de ser um pós-biótico. O ácido lático já é usado aí na dermatologia, nos cuidados da pele, digamos assim, desde as épocas lá do Egito antigo, que dizem que banhavam-se, né, reis, rainhas, Cleópatra, banhavam-se com leite azedo para ter um efeito de hidratação e maciez na pele, um clareamento, que é o que os hidroxiácidos fazem, e o ácido lático é um desses, né? E aí, para você entender que também tem esse efeito pós-biótico que ajuda na manutenção do microbioma, facilita a manutenção do microbioma. Então, esses são ativos que acredito que a gente tem que ter bem atenção, porque virão em 2025, se você estiver afiada com esses assuntos, eu tenho certeza que você vai ter um destaque na sua vida profissional, você vai ter assunto para falar com seus pacientes, você vai ter assunto para suas mídias sociais, você vai ter resultados espetaculares no seu consultório, você vai atrair mais pacientes para o seu consultório, porque quem tem esse conhecimento com certeza se destaca, se diferencia. Um conhecimento que, sinceramente, não vejo assim com tanta solidez dentro da formação tradicional, das pós-graduações, da residência. Então, eu incentivo muito que mesmo que você seja um colega que esteja aí dando a especialidade, realmente aí participe das aulas, me acompanhe aqui nesse conteúdo se você gosta de assuntos assim, porque toda semana a gente faz lives sobre assuntos desse tipo. Aceito inclusive sugestões de temas para live que você gostaria de escutar. E te convido a participar de novo da nossa jornada, nossa imersão Skincare Pro, que vai acontecer na próxima semana, com 3 novas aulas para 2025, feitas com muito carinho, diversos casos, discussão aí de tratamentos, para você começar aí o ano inspirado e dando um passo a mais nessa vida profissional. O conhecimento é a maior arma do profissional da saúde e eu desejo que você tenha muito, muito sucesso, porque eu acredito numa medicina séria, ética, com ciência, baseada em ciência, porque é isso aí que traz realmente resultados para os nossos pacientes, não é? Então, aguardo você que se inscreveu na jornada, na imersão. Doutora Fernanda, tudo bom? Te espero na jornada, na nossa imersão na próxima semana. E te convido para seguir acompanhando essas aulas de aquecimento aqui para a nossa imersão. Essa semana nós vamos ter 4 lives. Vai ter mais uma live amanhã, às 20 horas. Nós vamos ter mais uma aula no sábado e mais uma live aula no domingo, tá? São temas rápidos, lembranças, mas com certeza pílulas de conhecimento que vão te ajudar na nossa vida profissional. Então, acompanha aqui que eu vou deixar divulgado certinho nos stories, é só me acompanhar, tá legal? Uma boa noite para você, obrigado por ter me acompanhado aí até essa hora, um ótimo descanso e até amanhã.